Olá, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje para dar sequência ao nosso trabalho de palestra, dessa forma que já está sendo habitual, a gente já está ficando um pouco mais acostumado, mais tarimbado, como se diz, né? Nossas palestras online. A gente tem feito uma adaptação aí, o nosso grupo de palestrantes da Sociedade Espírita Elos de Luz, do Centro Espírita Elos de Luz, lá com o Fabiano, lá com a Thaís. A gente vem aí, nessas últimas semanas, tabelando aí as nossas palestras nesse sistema aí de home office, sistema online, né? E acho que a gente tem conseguido um trabalho bem interessante. A gente tem visto aí a receptividade de vocês, está sendo muito legal, está sendo muito boa. E a gente quer agradecer a todos que nos acompanham aí através da nossa página do Facebook, que assistem lá no nosso canal do YouTube. E já aproveitando então, fazendo o convite, para quem ainda não curtiu a nossa página aí quem não curtiu ainda o nosso canal lá no Facebook, aí embaixo do vídeo tem um lugar ali para se inscrever. Se inscreva também, marque ali o sininho de notificações, que sempre que entrar um vídeo novo, sempre que alguém fizer alguma postagem, você vai receber em primeira mão ali a mensagem do vídeo, né? Também a gente pede, né, que vocês, caso queiram que a gente aborde algum tema específico, tenham dúvidas sobre o que a gente está trazendo e questionando, vocês coloquem nos comentários ali sugestões de assunto, coisas que vocês gostariam de saber de uma forma um pouco mais aprofundada, para a gente poder, em palestras posteriores, ou de repente até fazer uma palestra específica. E o tema da semana, então, o capítulo que a gente está abordando essa semana, é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Bom, nas últimas palestras, né, a gente vem abordando então o Evangelho, desde lá do capítulo 1, se bem que o primeiro a gente não chegou a fazer a palestra online, que a gente ficou devendo, então provavelmente lá no final a gente vai acabar fazendo o primeiro, porque na verdade a função da palestra online ela começou a partir do segundo capítulo, né? Mas depois a gente vai buscar ele e complementar. Bom, mas enfim, como a gente sempre fala, né? A Kardec, quando fez a compilação dos assuntos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou de uma forma muito didática, colocando assim, uma forma muito bem organizada todos os assuntos que chegaram para ele, que ele fez a compilação e fez o ajuste, né? Então, como a gente já falou em palestras anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 6, Kardec faz a fundamentação da doutrina. Então ele coloca a mensagem do Cristo de uma forma que explica, né, essa mensagem. De onde veio, para onde vai, qual que é o objetivo. Então do capítulo 1 ao 6 a gente tem os fundamentos da doutrina, né? Do capítulo 4 ao capítulo 10 a gente abordou os instrumentos, né? Então a gente abordou lá a questão lá da mansitude, da paz no coração, de não ser arrogante, da misericórdia, né? Abre a tua mente, abre o teu coração, abre o teu corpo e seja misericordioso, para que Deus também seja misericordioso contigo. Então esses foram os 4 instrumentos que a gente abordou nesses capítulos, do capítulo 7 ao capítulo 10. Bom, agora a gente entra numa nova fase do Evangelho, onde do capítulo 11 ao capítulo 20 a gente vai abordar a instrumentação. Ou melhor, a instrumentação já foi. As instruções, né? Onde Kardec coloca assim a forma como se vai utilizar esses instrumentos. Então, do capítulo 11 ao capítulo 20 é as instruções de como usar então esses instrumentos. E o capítulo de hoje, nós vamos abordar então amar ao próximo como a si mesmo. Como diz lá no Evangelho, né? Aqui faz uma menção ao primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a mensagem máxima, essa é a receita, né, de tudo. Porque a gente sabe qual é o objetivo da vida. Qual é o objetivo da gente estar aqui? A gente está vivendo essa experiência na carne, a gente está vivendo essa sequência de encarnações, como a gente bem estudou e aprendeu dentro da doutrina espírita, né? Por que tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é só um, é aprender a amar. Então a gente está aqui especificamente para aprender a amar. Esse é o nosso objetivo aqui.
Bom, mas vamos entrar então no capítulo aqui e nas instruções. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala em amar, esse amar é um pouco confuso para a gente, né? Porque quando a gente fala em amar, a gente automaticamente entende, né? Amar como amor de homem e mulher, amor, amizade, filho. É algo assim um pouco... Essa acepção do amor, para nós, ela ainda é um pouco difícil de se entender. Ela não é algo assim tão claro. Mas o amor é algo muito maior do que uma simples relação de um casal. O amor é algo muito mais amplo, muito mais profundo que isso. Talvez algo que se assemelhe à acepção maior de amor que talvez a gente consiga dar como exemplo seria o amor materno, né? Que é um amor incondicional, que ama sem condição, simplesmente ama de todo o coração. Então, o amor seria essa acepção. Talvez isso seja aquilo que a gente consiga ter de mais próximo da realidade do que é esse amor que a gente fala, que a gente veio aqui justamente para aprender a amar, aprender a conviver com ele. Bom, mas como fala lá no capítulo então, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a medida. Muito bem, né? Muito fácil, amar o próximo como a si mesmo. Vamos trabalhar esse assunto, vamos ver o que a gente pode tirar dessa máxima de Jesus, o que a gente pode tentar entender por aqui e o que a gente pode implementar isso na nossa vida. Aí vem aquela pergunta, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Quem será? E aí a gente pode entender, né? Como o próximo seria aquelas pessoas que realmente estão próximas da gente, ou talvez não só aqueles, né? Aqueles que talvez não estejam tão próximos assim. Então, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a humanidade. São todas as pessoas. É a natureza, é a terra, são os meus inimigos. Todos esses são meus próximos, porque eles convivem comigo. Eles são filhos desse mesmo Pai, eles são criação desse mesmo Deus. Então, eles são meus irmãos. Então, eu preciso amar eles, eu preciso aprender a ter essa troca de amor com eles. Como? Como a ti mesmo. Essa é a medida. Eu lembro de uma história que, se não me engano, acho que é o Haroldo que conta numa palestra dele. Mas quando a gente voa de avião, sempre tem aquela instrução que a aeromoça dá antes da decolagem lá, né? Onde ela dá as instruções de o que acontece, né? Fala lá do avião, como é que se porta, das portas, né? Onde é que estão as saídas de emergência, como é que prende o cinto. E uma dessas falas dela, ela diz assim, né? Que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do teto à sua frente. Puxa a máscara, ela ensina lá a colocar, né? Puxa a máscara para liberar o fluxo de ar, coloque primeiro em você e só depois auxilie quem está do seu lado. Automaticamente, né, a gente para e pensa, puxa vida, numa situação de emergência, a gente vai querer auxiliar primeiramente a criança que está ali, o nosso filho, o idoso, né? E aí ela é bem específica. Primeiro coloque em você para só depois auxiliar quem está ao seu lado. É algo para a gente pensar, né? Que, puxa vida, no meio da emergência, se acontece algo assim, se daqui a pouco a pessoa fica auxiliando quem está do lado, ali o filho e a criança, a pessoa não respira, aí pode acabar desmaiando, né? Não consegue auxiliar nem quem está ali, nem a se auxiliar. Então, esse é um bom exemplo. Que primeiro a gente tem que colocar na gente, certificar que está tudo bem, que está respirando, aí sim a gente vai ter condição física, né? Para conseguir auxiliar o outro. É um exemplo que eu acho que vem bem a calhar com esse tema, né? Que para a gente dar alguma coisa para alguém, primeiramente a gente precisa ter. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu só vou conseguir amar o meu próximo se primeiramente eu me amar, eu me aceitar, eu me querer bem. A partir daí, sim, eu vou conseguir amar o próximo, respeitar o próximo, querer bem o próximo. Então, primeiramente, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que fazer para mim. Parece um pouco até egoísta isso, né? A gente falar dessa forma, mas como que eu vou dar algo que eu não tenho? Eu preciso ter para poder dar, para poder fazer pelo meu próximo.
Então essa mensagem de Jesus, ela é um chamamento muito claro, que primeiramente a gente tem que cuidar da gente. Aí num segundo momento, sim, a gente consegue cuidar do próximo com plenitude. Senão, a gente vai estar dando uma coisa que a gente não tem, que não faz parte da gente ainda, né? Então, primeiramente, a gente tem que conquistar para a gente, para a partir daí conseguir levar isso adiante. Bom, e como é que eu vou me amar para amar o próximo? O que é a gente se amar? A gente tem várias formas da gente interpretar isso e tentar buscar essa resposta. Primeiramente, se amar é se cuidar, é se querer bem, é se aceitar como é, se reconhecer, se entender, se compreender, se entender como pessoa limitada, com as suas limitações, com os seus defeitos, ok. Se aceitar em relação a isso, e aí se identificou esses defeitos, procurar melhorar, procurar ir adiante, mas principalmente se aceitar, se cuidar. Aí vem aquela velha história, né? Como é que a gente se cuida? Então a gente pode dividir aqui em algumas formulazinhas, assim, né? Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar desse veículo maravilhoso que a gente ganhou de Deus, que nos leva a todos os lugares, nos protege, nos cuida, nos dá a condição de viver aqui essa experiência na carne, né? Ver essa encarnação, que é o nosso corpo, que muitas vezes a gente acaba não dando a atenção que ele merece, né? Às vezes a gente não cuida da nossa saúde, a gente não dorme direito, a gente não se alimenta direito, a gente não toma água. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que começar a fazer é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, praticar um esporte, cuidar bem da nossa higiene, por que não, da nossa beleza, né? Cuidar um pouco para a gente ter um pouco de lazer também, para estar um pouco mais descansado, mais equilibrado. Então, cuidar dessa nossa ferramenta tão especial que a gente tem, que é o nosso corpo, e que foi nos dado por Deus com todo amor e carinho para que a gente tenha a melhor experiência na nossa encarnação, né? E essa ferramenta que é tão importante e que ela tem que estar bem para que a gente consiga, né, desempenhar todos os fatores, né, ou melhor, a programação que foi feita para essa existência. Também, uma forma da gente se amar é aquilo que a gente sempre fala, né? Lembra lá daquelas opções lá, que a gente pode fazer o resgate dos nossos débitos lá. Uma é por amor, né, que é o que a gente está falando aqui também. Uma é por estudo e trabalho, outra é pela dor. A gente não vai escolher nunca a dor, né? A gente vai escolher sempre o amor, e se não der, por estudo e trabalho. Então, uma forma da gente se cuidar, uma forma da gente cuidar também, da gente se amar, é, por que não, estudar. Cuidar, então, do nosso bem-estar, através aí de uma boa leitura, através de escolaridade, por que não, né? Escolaridade, quando a gente fala que não é só escola, não é só frequentar uma sala de aula, mas buscar um curso que interesse. Hoje em dia a gente tem tanta opção, né? Nesses novos tempos de internet aí, tem tantos cursos online aí, tem tanta coisa de graça, tem tanta palestra, tem tanto vídeo informativo, que a gente pode acabar buscando de uma forma muito simples, que vai nos ajudar e nos auxiliar a essa educação que a gente fala, né? Que é quanto mais aprendizado, quanto mais conhecimento a gente puder adquirir, melhor para a gente, né? A gente cresce muito com isso, porque a verdade, né? Melhor, a educação ela liberta, né? Tem um ditado, eu não me lembro agora, mas quanto mais a gente se instrui, mais o nosso pensamento se amplia, nossos horizontes se alargam, né? Então, isso sempre é muito bem-vindo. Cuidar também do que está ao nosso redor de uma forma bem mais próxima, né? Que é o quê? A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, porque quando a gente cuida deles, a gente também recebe esse cuidado. Então, cuidar desse a gente chama de núcleo forte, cuidar do que nos dá sustentação à nossa vida, né? Nossas pessoas mais próximas. Cuidar do nosso espírito, isso é muito importante. Cuidar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. Cuidar de uma forma a não deixar que pensamentos negativos se instalem na gente, façam morada, né?
quando a gente vê que a coisa não está legal, que bateu aquela tristeza, aquela depressãozinha, ou então aquele pensamento que é negativo começou de alguma forma a habitar o nosso pensamento, tirar ele dali, né? E como é que a gente tira? Contrapõe com um pensamento positivo, com um pensamento bom, coloca uma música alegre, faz algo para que te tire daquela energia e te coloque uma energia melhor. Ora, faz uma oração, deu uma tristeza, faz uma oração, busca a ligação com Deus. Essa tristeza não foi embora, ora de novo e vai, insiste até que ela passe. Então, cuida do teu corpo, cuida da tua educação, cuida do que te dá sustentação, das pessoas que estão ao teu redor, cuida do teu espírito, te ama, né? Cuida de ti, porque se tu estiver bem, tu vai ter coisas boas para oferecer para as pessoas. Ficou triste? Faz uma oração. Não foi embora a tristeza? Ora de novo, né? Então, cuida de uma forma que a gente venha a não procurar ver o máximo no positivo possível. Procurar sempre se afastar do negativo. Uma coisa muito importante, viver o presente. O passado já passou. Não adianta a gente ficar se ressentindo, não a gente ficar se condoendo pelo que foi feito, porque deixou de fazer, já passou. Em virtude do passado também, tem aquilo que a gente sempre fala, né? As mágoas, os ressentimentos. Perdoa, libera, deixa pra lá. Isso não ajuda em nada ficar mantendo aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento. Então, sai daquele passado, libera. A gente já falou isso em palestras anteriores, vai falar muito isso daqui para frente, né? Então, perdoa, procura te acertar com aquela pessoa que te fez mal ou que tu fez mal. Procura buscar o entendimento. Mas se não tiver entendimento, não tem problema. Perdoa, libera, né? Deixa aquilo lá atrás, resolve, desvincula daquele momento. O futuro. A gente não costuma não viver muito o presente, né? Então a gente está ou no passado, através do que já aconteceu, daqueles ressentimentos que a gente tem que deixar e resolver, ou então da preocupação com o futuro. E com isso a gente acaba não vivendo muito o presente, a gente está preocupado com as coisas que vão acontecer. Puxa vida, olha a crise, e agora? Como é que vai ser depois? Como é que vai ser a retomada? E a gente fica sofrendo com isso. E aí o que acontece? Ou a tua mente está no passado, algo que já passou e que não tem muito mais o que fazer, ou então normalmente ela está no futuro, preocupado com o que vai acontecer, desenhando quadros mentais de coisas que 99% daquilo não vai acontecer, e a gente acaba só gastando a nossa energia, se preocupando, perdendo tempo e deixando que a nossa vibração caia. A gente vai falar muito sobre isso, nas palestras que vão vir ainda, sobre vibração, sobre energia e como é importante a gente ter esse cuidado, né? O que a gente fala, o que a gente pensa e aonde a gente está. E é muito importante. E se amar é isso, é viver o presente da melhor forma possível. Fazer o teu melhor, fazer tudo aquilo que você puder fazer da melhor forma possível. Isso é te amar e também amar o próximo. Lembra que a gente falou que a semeadura é livre, mas que a colheita é sempre obrigatória? Então, se amar é muito importante. É muito importante a gente ter todo esse cuidado com a gente. Bom, mas tu falou aí, tá, e o próximo? Como é que fica o próximo? Aí vem a medida, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se tu te ama, se tu conseguiu fazer essa modificação, conseguiu fazer essa reestruturação na tua vida e conseguiu cuidar de ti, conseguiu te valorizar, conseguiu te entender, tu está completamente pronto e em condições de amar o teu próximo. Tá, e como é que a gente ama o próximo? Como é que funciona isso? É simples. A gente ama o próximo através da gentileza. A gente ama o próximo através da atenção. Quando a pessoa vai conversar com a gente, hoje é muito comum, né? As pessoas vão conversar, a pessoa está ali, ó. A pessoa fala, hã? Como é que é? Nem presta atenção. Então, quando vai conversar com alguém, dá atenção. Deixa, né, que haja a interação de uma forma, né, harmônica, normal. Dá atenção à gentileza. A gente vê muito isso no trânsito, né? Quando a gente começa, principalmente em Porto Alegre, né, uns anos atrás, o trânsito parece que ele tinha um outro formato. As pessoas eram muito mais agressivas. E hoje em dia,
a gente nota que as pessoas estão mais gentis no trânsito. Então, como se diz, né? Gentileza sempre gera gentileza. Delicadeza no tratar das pessoas, né? Com as pessoas. Isso é amar, isso é uma forma de expressar carinho, compreensão, tolerância, né? Tolerar as diferenças, né? Procurar entender o próximo, que ninguém é igual, ninguém é obrigado a pensar como eu, ninguém é obrigado a ter os mesmos gostos que eu, porque senão, como seria chato a vida, né? Se todo mundo fosse igual, um padrão. É justamente a diferença que traz essa riqueza, que traz essa riqueza de experiências, de vivências, porque cada um tem as suas experiências. Quando a gente começa a compartilhar a experiência de um com o outro, é isso que nos faz crescer. Então a gente precisa respeitar as diferenças, né? Porque nem todo mundo é igual. Cuidar do outro com responsabilidade. Responsabilidade no sentido assim, a gente tem que fazer o nosso melhor. Fazer tudo que a gente puder pelo outro de uma forma a demonstrar amor, carinho, incentivar, fazer tudo que a gente puder que tiver ao nosso alcance. Mas também a gente tem que ter o cuidado de não ir muito além, respeitando sempre o limite, né? E o limite qual é? Eu posso viver a vida do outro. Eu não posso ser responsável eternamente pelas escolhas do outro. Eu também tenho que deixar ele escolher, eu tenho que deixar ele ter a responsabilidade sobre a vida dele. Outra coisa também que é muito importante e também é um gesto de amor, muitas vezes relacionamentos, vivências, a gente acaba aceitando tudo que o outro faz por N motivos e muitas vezes as pessoas se permitem se transformar como se fosse lá um terreno baldio, onde todo mundo vai colocando aquele lixo emocional daquilo que não quer mais e vai descarregando na pessoa. E às vezes a gente vai aceitando e não dá nunca um basta. É muito importante que a gente também consiga colocar limites, né? Nessas convivências, para que daqui a pouco é até importante que aquela pessoa possa daqui a pouco seguir o seu caminho, ir adiante, para que ela também tenha as suas experiências e também consiga valorizar muitas vezes coisas que daqui a pouco ela não valoriza. Então, isso também é amor, isso também é amar. Isso também é uma forma de demonstrar carinho e amor. Bom, nesse capítulo também fala daquela parábola do credor. Eu vou tentar contá-la aqui rapidinho, para não precisar ler ali no Evangelho, né? Mas fala mais ou menos assim, que o Senhor chama então um servo lá que devia um valor para ele e avisa o servo então que ele vai vender, porque naquela época podia, né? Vai vender lá ele e a família dele para poder pagar a dívida que ele tinha então com esse senhor. Então esse servo, né, cai de joelhos e faz um pedido muito sincero lá de perdão, de prazo, de tempo que ele iria pagar aquela dívida, né? Aí esse senhor então, como se diz, compadecido então com aquela situação ali, ele aceita então, já que o servo pediu, né? E praticamente perdoa aquela dívida daquele servo e deixa o servo ir adiante. Esse servo então, que teve a sua dívida, entre aspas, perdoada, postergada, parcelada, né? Ele faz o quê? Quando ele sai feliz da casa daquele senhor, né? E aí quando ele sai na rua, a primeira coisa que ele saiu ali, ele encontra um colega lá que devia para ele. Na mesma hora ele vai lá, pega o cara pelo pescoço, prende ele, chama a polícia, né? Como disse ali naquela época tudo podia, né? E ele é preso para que pague tudo que deve. Então ele fica preso até pagar tudo que deve. Outras pessoas que vêem essa cena, então, chamam, né? Vão lá e contam para o Senhor, né? Para o que tinha acontecido com aquele servo. E eles chamam então o servo, né? Como que tu faz isso? Porque tu veio aqui e pediu, eu te perdoei. Perdoei, concedi perdão da tua dívida. Agora, então, tu sai ali e tu massacra o teu irmão, né? Tu condena ele à prisão até que ele te pague tudo, além de ser violento com ele. Então ele pega, né? Ele manda que esse servo, então, ele ordena que ele entregue esse servo ao carrasco para que ele pague tudo aquilo que ele deve, né?
Então, é bem isso, né? A gente quer pra gente os benefícios, mas não sabe estender esse benefício ao outro, né? Então, que tipo de amor é esse, né? Que na verdade, se a gente parar para analisar, esse Deus que a gente está falando aqui, que é o nosso Criador, ele nos ama com amor infinito, ele nos ama muito, de toda uma profundidade vamos dizer assim, uma palavra nossa aqui de coração, né? Um coração muito grande, muito amplo, muito amor. Ele nos ama profundamente. E por ele nos amar profundamente, ele tem toda aquela misericórdia com a gente, as oportunidades, ele cuida da gente, nos concede as experiências para que a gente aprenda, que a gente cresça. Ele está ali zelando, cuidando, auxiliando, advogando em nosso favor, sempre. Só que também tem um detalhe. Assim como ele nos ama, te ama com todo o amor do mundo, ele também ama com esse mesmo amor o teu inimigo. Então, o que ele quer com isso? Que a gente se acerte, que a gente se entenda, que sejamos realmente irmãos, né? Filhos de um mesmo Pai que ama todo mundo de uma forma igual, imensa, enorme. Porque Deus é isso, né? Deus é esse amor incondicional. Uma outra passagem que tem ali no Evangelho é aquela passagem onde Jesus ele é tentado pelos fariseus. Roma, melhor, a Galiléia vivia então o domínio romano, né? E Roma impunha ao povo da Galiléia o pagamento do tributo, dos impostos. Então o povo não gostava nem um pouquinho de pagar esses impostos lá para uma nação invasora que estava dominando e obrigava então que uma boa parte, tudo que era produzido lá, fosse pago em impostos. Então era de um descontentamento geral essa questão do imposto romano. E certa vez então os fariseus, que eram lá os doutores da lei, né, vão ter com Jesus, vão conversar com ele num determinado momento e faz uma pergunta para ele. Mas não é uma pergunta assim muito em tom de armadilha, em tom de pegar Jesus, né, com uma certa malícia. Porque como os judeus eram contra os impostos, né, eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, acha certo pagar o imposto para Roma? Conforme a resposta de Jesus, viria então uma interpretação. Que se Jesus condenasse os impostos, né, ele estaria sendo contra Roma. Se ele falasse a favor dos impostos, ele estaria sendo contra os judeus. Então Jesus pega e diz bem assim. Ele pede então uma moeda, né, para um daqueles fariseus que estavam lá e pergunta de quem é esse rosto, de quem é essa face. Aí ele fala, é de César. Então, Jesus responde, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí vem para cá, para esse tema aqui. O que é de Deus? É o amor. Né? Então, o que a gente tem que dar para Deus? Melhor, dar para César o que é de César. Então, as leis humanas, elas têm que ser seguidas, né? Elas têm que ser respeitadas. O Estado tem que ser respeitado. Né? Agora, Deus também, a lei divina também tem que ser respeitada, que é a lei do amor. Porque Deus é todo amor. Deus é como se fosse um sol, que só irradia amor, 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 amor o tempo inteiro. Deus é mais ou menos isso. Então, a linguagem dele é o amor. Então, o que a gente tem que dar? O amor. E para quem a gente dá o amor? Para Deus, mas dar o amor para Deus é dar o amor para o meu irmão, porque ele está em todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então, ao momento que eu cuido do meu irmão, que eu me preocupo com o meu irmão, que eu cuido da natureza, que eu me melhoro, que eu procuro ser melhor, eu estou amando Deus, eu estou compartilhando esse amor com Ele. Eu estou me conectando com Ele. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, é justamente dar esse amor. É fazer a minha parte, é fazer a tua parte, é fazer o nosso melhor. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, procura fazer da melhor forma possível, da melhor forma, no sentido assim de mais especial que a gente puder. Se dedica, né? Procura fazer o teu melhor, dar o teu melhor. Isso é amar a Deus. É dar a Ele o que é dele, que é o que Ele espera da gente. É aquilo, né? A medida. Se coloca no lugar do outro. Aquela situação que está acontecendo.
se eu tivesse naquela situação daquele meu irmão, daquele meu colega, daquele meu inimigo, eu gostaria que fosse assim. Então, quando você vai fazer alguma coisa para alguém, se coloca no lugar da pessoa. E se fosse comigo, como é que seria? Faz esse questionamento. Sempre que surge uma dúvida, questiona. Faz esse questionamento. E procura ter daí a resposta. Tem uma passagem também dentro do Evangelho que fala lá sobre os criminosos. E aí eu me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, que eu achei muito interessante. Acho que isso deve ter sido lá no início do século passado. Nós tivemos aqui o Dr. Bezerra de Menezes, que era o chamado médico dos pobres, né? Foi uma grande influência, é uma grande influência do espiritismo do Brasil. Então ele era um médico que se dedicava totalmente às pessoas. Ele não cobrava, era uma pessoa formidável, espetacular. Um espírito de muita elevação. E certa vez, uma mãe procurou por ele, porque ela tinha uma filha que ela estava já há 6 meses aproximadamente internada num hospital. Ou melhor, 6 meses foi o tempo transcorrido. Ela tinha uma filha que tinha um problema psicológico, um problema de loucura, e ela estava cada vez ficando pior. Então ela procura o Dr. Bezerra, né, e fala para ele: doutor, a minha filha está num processo, ela está ficando louca, né, e cada vez estava piorando, então estava muito forte esse processo. Então, o que o Dr. Bezerra orienta essa senhora, essa mãe? Que a filha estava internada no manicômio, né? Então, ele aconselha, vai trabalhar num presídio. A mãe ficou assim, mas, puxa vida, o que tem a ver? A minha filha está internada no manicômio, o que eu vou fazer num presídio? Mas como ele havia dito, né? Então ela pega e vai trabalhar no presídio, sem saber muito bem o que fazer. Chegando lá, conversa com um e com o outro, né? Aí um preso lá fala: eu tô precisando de sabonete. Aí ela ia lá, levava sabonete. Aí o outro lá: puxa vida, eu precisava escrever para minha família, que é do Nordeste, eu não sei escrever, precisava escrever uma carta, não sei ler, não sei, escreve para mim. Então ela foi fazendo essas coisas. E ela foi indo naquele trabalho, ela ficou mais ou menos uns 6 meses trabalhando de uma forma voluntária nesse presídio, auxiliando com as formas que ela podia auxiliar, através desses pequenos gestos, né, de atenção, de cuidado, de amor, né, ela foi fazendo esse trabalho voluntário. E o que aconteceu? Surpreendentemente, a filha dela começou a ter melhoras, começou a melhorar, chegando ao ponto de ficar praticamente curada. Aí depois, conversando sobre o assunto, o que aconteceu? A filha se curou pela intercessão daquelas mães, daqueles presos que já eram desencarnados, que intercederam por aquela filha, né? Então, aquele amor que ela dispensou, aqueles filhos daquelas mães que estavam encarcerados naquele presídio, né? Muitos daquelas mães, muitos daqueles amigos espirituais que eles tinham, né, intercederam pela filha dela. Então, na verdade, o que é? A lei do amor operando, né, de uma forma muito ampla, né, através da interconectividade. Então, sempre que a gente se conecta e alimenta essas conexões de amor, né, a gente sempre tem a resposta positiva do amor. Então, o amor é isso. Quanto mais amor a gente semear, a gente espalhar, mais amor automaticamente a gente vai receber. Isso é da lei, né? A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todo amor, toda luz, todo amparo que a gente puder fazer pelo nosso próximo, na verdade, é para a gente mesmo que a gente está fazendo. Porque, com certeza, ele sempre volta. Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente tinha para essa manhã, para essa tarde, para essa noite, dependendo do horário que você vai ouvir essa palestra. Eu queria pedir agora, nesse momento, que a gente entrasse, então, em comunhão de pensamento, e pedíssemos então ao nosso grande Pai, ao nosso Deus, né? Através de todo esse amor, de toda essa energia positiva, que nesse momento, toda e qualquer negatividade que possa estar aí sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos trabalhos,
que nesse momento todas elas sejam recolhidas, sejam conduzidas ao espaço e lá sejam queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E a gente quer te pedir, Pai, derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força, de equilíbrio, de harmonia, de amor, de entendimento. Equilibra o nosso corpo físico, trazendo a paz, a saúde, a prosperidade, a alegria. Ilumina a nossa casa, nossos trabalhos, a casa dos nossos amigos, parentes, familiares, que todos possam receber essa energia de amor e de luz. E assim, querido amado Pai, em Teu nome, então, agradecidos, nós damos por encerrado a palestra, então, de hoje, a palestra dessa semana. Que assim seja, então. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e uma boa semana a todos. Tudo de bom.